Com a pandemia de coronavírus, cartórios do Brasil inteiro passam a fazer divórcios e escrituras de compra e venda de imóveis por videoconferência. Para entender como se dá esse processo, a gente vai conversar agora com Andrei Guimarães, diretor do Colégio Notarial do Brasil. Bom dia, Andrei. Primeiramente, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, Lívia. Obrigado, Marcelo. É um prazer falar com vocês e poder esclarecer essa novidade que tem um impacto muito grande na vida da população. Exatamente, André. A nova plataforma e o regramento dos serviços online foram instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça. Quando a plataforma estará de fato disponível e quais serviços, além da compra e venda de imóveis, serão feitos? Lívia, posso dar um passo para trás um pouco e falar uma pequena questão, assim. Todos os atos com a pandemia, vários provimentos foram expedidos, vários tribunais de justiça regulamentaram e de forma louvável, mas havia uma falta de uniformização e há uma necessidade, portanto, assim, de ter uma uniformização nacional. Foi justamente isso que o Conselho Nacional de Justiça fez, e com sensibilidade do ministro Humberto Martins, e hoje nós conseguimos estabelecer uma maneira de se fazer os atos notariais na internet, de forma remota, digital, ou seja, um verdadeiro divisor de águas e a colocação do notário, dos cartórios de notas no século XXI. Passando então para da sua pergunta especificamente, a plataforma hoje ela já está online, ela não tem todas as suas operacionalidades, todas as suas funcionalidades ainda desenvolvidas, requer aí pelo menos mais uns 10 dias, mas hoje já podem ser feitos, por exemplo, como você falou, divórcio, inventários, separação, compra e venda, doação, todos os atos relacionados a imóvel, pacto antinupcial, testamentos. Isso tudo já pode ser feito de maneira remota, ou seja, a pessoa já em sua casa, verificando, participando do procedimento de formação do seu ato, ela pode no final manifestar a sua vontade através de videoconferência e uma assinatura eletrônica notarial. Ao final, ela fecha esse ato com essa videoconferência, vai ficar arquivada, a sua vontade fica garantida e mandamos para ela o ato notarial também por via eletrônica. Andrei, Marcelo Matos também está presente conosco aqui na entrevista. Matos. Olá Andrei, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Andrei, eu queria saber com você se houve uma mudança em relação principalmente ao inventário. Nós tivemos uma lei que foi aprovada primeiro pelo Senado, depois pela Câmara e seguiria para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, uma lei que seria provisória até o final do ano para tratar de temas aí do direito privado em relação à pandemia do coronavírus, aquela que proíbe o despejo e também abrangeria o inventário, porque hoje, né, a lei em vigor, a pessoa tem que entrar rapidamente, dar acesso a esse inventário e muitas vezes as famílias nesse momento de crise não teriam condições financeiras até para dar esse acesso. Queria saber se houve de fato essa mudança e também da possibilidade, evidentemente, de fazê-la, essa alteração e também dar o acesso agora via internet, via conferência, como vocês estão sendo autorizados agora. Sim. Marcelo, prazer falar com você, bom dia. Realmente tenho conhecimento da lei, nós analisamos esse projeto de lei de autoria da senadora Anastasia. O inventário hoje em dia, com o advento, com esse grande problema que a gente está tendo da pandemia, e a dificuldade das pessoas de deslocamento, isolamento social e assim por diante, o prazo que exigia para fazer inventário acabava sendo difícil de ser cumprido. E justamente por isso, nesta proposta legislativa aprovada, ela prevê o término desse prazo. Então, nesse sentido, e esse prazo imputava uma multa com relação ao imposto de transmissão causa-mortes, imposto que a pessoa paga para transferir a herança. Então, nesse sentido, foi retirado esse prazo e a pessoa terá mais tempo. Isso também facilita o nosso lado, facilita a realização deste ato, porque
porque agora nós podemos fazer esse inventário também de forma digital. Seria importante dizer que a pessoa procura o cartório do local do imóvel ou o cartório de seu domicílio, do seu município. Pode procurar, estou falando procurar, mas no sentido geral, internet, e-mail, WhatsApp, ou seja, procura o cartório, alinha os documentos, os fatos, o que deseja, a sua vontade, é agendada essa videoconferência e a comprovação da sua vontade por essa videoconferência e assinatura eletrônica. Então, puxando um pouco o gancho da sua pergunta, essa decisão, esse provimento, ele chama provimento 100, ele decorreu de um procedimento de 2017. Então, por isso que ele, ao contrário de outros provimentos, outras decisões do CNJ, ela não é só apenas para esse período de pandemia. Ele se aplica após a gente passar por essa grande dificuldade que estamos vivendo. Por quê? Porque desde 2017 discutimos esse provimento, discutimos o meio de dar segurança do notário pela via pela via digital, e assim ele foi trabalhado a manifestação de todos os tribunais de justiça, ou seja, não é algo feito com pressa, e com descuidado. Houve manifestação de entidades, de todos os tribunais de justiça pelas suas corregedorias gerais, e aí, posteriormente, chegou ao amadurecimento da expedição desse provimento. Isso deu segurança ao CNJ para que ele pudesse expedir um provimento definitivo. Então, puxando esse gancho e reafirmando a sua pergunta, realmente, hoje o inventário não tem mais este prazo, provisoriamente não tem esse prazo, e pode ser feito também de maneira remota, à distância. Bom, temos mais uma pergunta do Marcelo Matos. Marcelo. André, como é que tem sido a reação das pessoas em relação à digitalização dos cartórios antes da pandemia, agora durante a pandemia? Vocês acreditam que, de fato, esse serviço, essa forma veio para ficar, deve ser ampliada e, ao mesmo tempo, quando você abre a internet, muitos serviços são oferecidos. O que é do cartório, o que não é do cartório? É um despachante que cobra outros valores, até acima dos praticados aí, autorizados pelo mercado. Eu queria que você explicasse essa questão. Importantíssimo, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Realmente, assim, primeiro ponto, vou começar pelo finalzinho. Os cartórios têm meio de comunicação, suas entidades de classe e toda a possibilidade, toda a oferta desse serviço público através de suas plataformas e de seus contatos. Não há necessidade de procurar esse serviço sendo ofertado por despachantes que cobram 3, 4 vezes mais por uma certidão, 3 vezes mais por essas plataformas, cobram 3 vezes mais por os atos e assim por diante. Esse ponto é essencial a afirmar para que a população saiba. Essas plataformas de intermediação, elas tornam o serviço prestado no cartório muito mais caro e não são vinculadas aos cartórios, aos notários e aos demais tipos de cartórios também. Com certeza, Marcelo, nós temos um impacto enorme da tecnologia em todas as atividades, na atividade de jornalismo, da atividade médica e assim por diante. O que o provimento foi o divisor de águas é porque não adianta ter a tecnologia, mas a gente não ter segurança de como usar, se aquele ato vai ser válido, se aquilo vai dar certeza, se vai ser confirmado no tribunal. O provimento fez isso. O provimento, ele regulou e dá certeza para a população de que quando ela usar este mecanismo, esta forma de prática dos atos notariais, ela vai atingir os objetivos que ela deseja. Ou seja, este ato é válido. Então, também é importante frisar, os atos físicos continuam, a pessoa pode continuar indo ao cartório normalmente, mas eu acredito que vai haver uma curva de assimilação dessa nova maneira de se relacionar com os cartórios, de notas, com os notários. Pedimos paciência para a população também, porque há uma curva de aprendizado também dos notários, ou seja, nós estamos, uma novidade, nós temos aí 10 mil notários espalhados por todos os cantos do Brasil,
e eles também vão ter uma curva de aprendizado, de saber como usar a plataforma, de saber como atuar no meio digital, como fazer, o que fazer, até onde ele pode ir, o que não pode ser feito, e nós pedimos paciência da população, e também a população vai aprender a como explorar essa facilidade, explorar esse benefício, esse enorme benefício que o Conselho Nacional de Justiça teve a sensibilidade de permitir à população. Bom, Andrei, eu tenho uma pergunta que também pode ser o questionamento de algum ouvinte, espectador que esteja morando no exterior, fora do Brasil. Esse serviço online também contempla esses brasileiros que estão no exterior? Por exemplo, fez a venda de uma casa e entre os irmãos essa pessoa precisa assinar, né, para concluir essa venda. Esse serviço também contempla? Também contempla. Muito boa pergunta, Lívia. Essa é uma situação que a gente vive no cartório no dia a dia. Às vezes a pessoa não tem condição de estar presente, ou está muito longe, ou no exterior, por exemplo, em alguns países que não possuem notariado. Os notários existem em 98 países do mundo, mas alguns não existem, e aí ela teria dificuldade. Onde eu faço uma procuração? Hoje não. Ela pode, preenchendo os requisitos da lei, tendo CPF, RG no Brasil, sendo, no caso, como é brasileira, ela terá, ela pode se beneficiar deste novo formato, dessa nova forma de praticar o seu ato. Ou seja, a gente conseguiu quebrar barreiras e nos colocar muito mais à disposição da população. Então, essa pessoa hoje, ela não terá mais dificuldade para praticar o seu ato notarial, mesmo à distância, mesmo em qualquer lugar do mundo. Facilita muito o processo, né? Antes de encerrar a entrevista, mais uma perguntinha do Matos. Andrei, para nós fecharmos, eu queria que você falasse do expediente dos cartórios durante a pandemia e, mais uma vez, fizesse o reforço de quais serviços as pessoas devem fazer e o procedimento que essas pessoas devem fazer, e essa alteração agora autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Marcelo, durante a pandemia, os cartórios de notas permaneceram abertos. Houveram alguns provimentos que nos regulamentaram nesse sentido, estabelecendo regras sanitárias rígidas. Os notários tomaram muito cuidado, por exemplo, distanciamento, faixas no chão, determinando a localização das pessoas, controle de ingresso, disponibilização de álcool, número de limpezas e higienização maior durante o dia, agendamentos por internet, WhatsApp, alguns cartórios com possibilidade atendem até em drive-thru, para poder atender a pessoa que tem maior risco, estando num grupo de risco, ela ser atendida. Então, quer dizer, de maneira corajosa e ciente da importância da nossa atividade e da necessidade das pessoas que podem ter uma maior necessidade ainda durante essa pandemia, os cartórios de notas permaneceram abertos com toda a segurança possível, para também respeitar o principal, que é que são as regras sanitárias. Com relação a essa nova forma de prática do ato, o ato digital, o ato à distância, remoto, a pessoa entra em contato, a dinâmica é a mesma de qualquer ato ser prestado pelo cartório. Ela procura o seu tabelião de confiança. Neste caso, há algumas limitações de qual cartório ela pode escolher, para que haja um controle de onde ela quem possa atendê-la. Nesse caso, procure o cartório de notas da região da localização do imóvel ou de seu domicílio, entre em contato por via telemática, WhatsApp, internet, e-mail e assim por diante. Converse, veja o que ela precisa, o que ela deseja. Vai ser passado para ela os documentos necessários, ela pode enviar os documentos necessários digitalizados, entre em contato, o tabelião lavrará o ato, redigirá, colocará no papel o que ela deseja e assim por diante, e será agendado um dia ou na mesma hora para ser realizada uma videoconferência, e nessa videoconferência vão ser feitas algumas perguntas, dizer se ela entendeu o ato e tudo mais. Nesse momento, essa videoconferência vai ser fechada, ela se torna imutável com a aplicação da assinatura eletrônica, ela é arquivada no cartório e esse ato está
concluído com a assinatura do tabelião também digital, que enviará para a pessoa da forma como ela desejar. Ou seja, também por via, ou se ela desejar de forma impressa, podemos imprimir, ou se ela desejar também por via digital, eletrônica, enviamos para ela. Ou seja, é uma necessidade que se tornou maior nesse momento de pandemia, com dificuldade de deslocamento das pessoas, mas também é uma necessidade que já vinha sendo amadurecida durante todos esses últimos tempos, com cada vez mais a digitalização dos atos, os atos praticados à distância, o mobile, com as pessoas querendo tratar tudo no seu telefone. Então foi um amadurecimento grande, onde nós conseguimos criar um modelo, o CNJ criou um modelo que dê essa facilidade para a população, para o cidadão, para cada um dos brasileiros, mas também mantenha uma segurança para que a gente não sofra nos atos notariais relacionados a imóveis, esses ataques, essas dificuldades de fraudes que infelizmente são abundantes na internet. Então nós conseguimos criar um modelo equilibrado de facilidade tecnológica e de segurança e contato humano com a pessoa, contato humano com o ser humano, relacionado com a videoconferência, que você consegue sentir o que a pessoa deseja, o que ela fala, se ela está bem, para manifestar aquela vontade dela. Bom, nós conversamos com Andrei Guimarães Duarte, diretor do Colégio Notarial do Brasil. Andrei, muito obrigada pela participação e os esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Lívia, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. A gente vai precisar muito de vocês, porque vamos ter uma curva de aprendizado. A população vai precisar saber como fazer e, por isso, agradecemos muito essa oportunidade. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Lívia. Obrigado, Jovem Pan. Certamente. Obrigada.